Fala galerinha, muito bom dia, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente inicia mais uma aula de Física diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, diretamente aqui da terceira série. Beleza? Tudo bem, galerinha? Tudo certinho por aí? Muito bom dia, Adriana. Muito bom dia, Érica. Toda a galerinha que está aqui com a gente. Olha aí o Marcos Vinícius Pereira chegando na nossa aula. Baixa Grande do Ribeiro também está presente. Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia e Eliseu Martins são os polos que estão aqui com a gente. Tá bom? Meus anjos, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, que na verdade, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema da aula de quinta-feira, tá bom? Na aula de quinta-feira eu te apresentei outro tópico da óptica física, que é o experimento de Young, certo? Nesse experimento, ele propôs a ideia de que a luz também se comportava como onda, não apenas como partícula. Já se tinha essa ideia devido aos experimentos de difração. Porém, além da difração, foi possível, através do experimento de Young, propor que a luz também sofria interferência. Então, se a luz ela sofria dois fenômenos particulares de onda, então ela não poderia ser diferente. Ela também deveria ser uma onda. Então é isso que a gente vai recapitular um pouquinho hoje e também focar nas questões, certo? Aula do dia 18 de novembro. 18 de outubro. Física, é porque tá chegando novembro, né, Raquel? Novembro já tá aí batendo na porta já. Então, 18 de outubro. Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês na aulinha de Física de hoje, certo? No nosso roteiro de aula, você observa aí o nosso objeto do conhecimento, que é todo o conteúdo que a gente vai trabalhar. Além disso, a gente vai ter o nosso objetivo, que é exatamente perceber que os fenômenos da luz também podem ser explicados através da ondulatória, através do estudo das ondas. Beleza? E também teremos o nosso momento que relaciona a teoria com a prática, né? Nosso momento de exercícios. Beleza? Vamos então, galerinha, começar o nosso tema de hoje. E a gente vai começar com difração, tá bom? Lembrando que a ideia antes desse fenômeno era de quê? De que a luz, ela era apenas uma partícula, né? Ela sofria comportamentos de partícula. Perfeito? Meus queridos, sendo a luz uma partícula, ela poderia sofrer fenômenos relacionados a partículas. Como assim, professor? Ela poderia incidir numa superfície, numa parede, e voltar. Ela poderia incidir numa superfície e sofrer desvios. Tá? Então, todas essas características são características de partículas. Porém, existiam dois fenômenos que a luz ela sofria um comportamento ondulatório. Bom? Fernando, dá uma olhadinha aí na questão do áudio. Os meninos estão falando que deu uma baixada aí na frequência, né? Beleza. Galerinha, estamos organizando aqui a questão do áudio. Qualquer coisa, vocês vão me avisar.
O áudio está ok agora para vocês? Como é que está aí em Jacobina o áudio? Baixa Grande do Ribeiro, Érica, Fernanda, Adriana. Agora está ok, né? Beleza? Pronto. Pois então vamos continuar. Bom, galerinha, o que eu estava falando era que antes existia apenas a ideia de que a luz tinha um comportamento de partícula, beleza? Porém, através de dois fenômenos, foi possível provar, mostrar que a luz tinha um comportamento ondulatório também. Quais são esses fenômenos? Fenômenos da difração, que é o que nós estamos vendo aqui na tela, e o fenômeno da interferência. Professor, o que corresponde ao fenômeno da difração? A gente viu isso quinta-feira, tá? A gente está só relembrando um pouquinho esse fenômeno. Difração corresponde ao fenômeno de uma onda, é um fenômeno ondulatório, tá? Que foi explicado pelo físico Christian Huygens, e esse comportamento mostrava o espalhamento da luz, como você está vendo agora na imagem. E essa luz ela sofria um espalhamento quando ela passava por uma fenda. O que é uma fenda, professor? Seria um obstáculo com apenas um furinho. Tá? Um furinho. Então, isso representava uma fenda, né? Um obstáculo com apenas um orifício. Professor, quando essa luz ela passava por esse obstáculo, o que acontecia com ela? Ela sofria um espalhamento como se aquela fenda, ou seja, como se aquele buraquinho fosse uma nova fonte de luz. Tá? Então, por exemplo, imagina você tem a luz solar entrando por um buraquinho no teto da tua casa. De acordo com o fenômeno da difração, esse buraquinho ele vai se comportar como uma nova fonte de luz. E vai espalhar essa luz por todo o ambiente da tua casa. Então, essa luz espalhada, ela se deu origem através do fenômeno da difração, que é o fenômeno em que a luz e qualquer onda, consegue passar por obstáculos, consegue contornar obstáculos. Ok? Lembrando que esse fenômeno é um fenômeno ondulatório, não só para a luz, mas para todos os outros fenômenos relacionados à onda. Galerinha de Jacobina, só que teve um porém. A ideia de Huygens não foi totalmente aceita, logo porque também ele bateu de frente com uma ideia já bem estabelecida, que era o comportamento corpuscular da luz. E essa ideia foi provada nada mais por nada menos por Isaac Newton. Então era um nome de peso contra o Huygens. Porém, no século seguinte, nós já tivemos um experimento que dava mais força para a ideia da natureza da luz de forma ondulatória. Esse fenômeno era o fenômeno da interferência, e essa interferência era proposta pelo experimento de Young. Tá? O que Young fez, professor?
Thomas Young, ele propôs a seguinte ideia. Se nós deixarmos uma fonte de luz emitir luz passando por um primeiro obstáculo, eu terei nesse primeiro obstáculo o fenômeno da difração. Então, nesse primeiro obstáculo, quando a luz passa por ele, eu terei o fenômeno da difração. Por quê, professor? Porque eu vou observar que eu tenho apenas uma fenda, apenas um buraquinho, e por essa fenda, quando a luz passa por uma fenda apenas, eu sempre observo o espalhamento dessa luz. Quando a luz ela passa depois por duas fendas, cada buraquinho, cada orifício vai emitir como se fosse uma luz diferente. Então, se antes, com uma única fenda, eu tinha apenas uma fonte de luz, agora eu tenho duas fendas. Então, cada fenda, ou seja, cada orifício, vai lançar uma luz diferente, como se fossem duas fontes de luz. Imagina aí duas velas, duas lâmpadas, tá? Emitindo luz. Então, aqui, galerinha, eu já terei o fenômeno da interferência. Por quê, professor? Porque lá no final, quando as duas luzes se encontrarem, observe o que vai acontecer. Eu terei faixas de luz, por exemplo, numa parede, numa folha de papel, que vai receber essa luz no final. Eu terei uma faixa com luz e uma faixa sem luz, se alternando. Da mesma forma como está mostrando aqui na segunda imagem, na imagenzinha da direita. Lá no finalzinho, lá no último objeto, você observa que eu tenho uma faixa vermelha, que representa luz, e uma faixinha escura, que representa a ausência de luz. Então, o que aconteceu aqui, professor? Eu promovi, através desse experimento, faixas com interferência construtiva, interferência que as duas luzes se somaram, e interferência destrutiva, interferência que as duas luzes se cancelaram. Então, essa ideia só era proposta em ondas, só era aceita para ondas. E esse experimento, então, conseguiu reforçar a ideia da natureza ondulatória para a luz. Tá? Esse experimento ele também tem outro nome, tá? Essa experiência de Young, ela também pode ser chamada da seguinte maneira. Anote aí, que pode aparecer nas questões, nos livros. É o experimento da fenda dupla. Beleza? Nesse experimento da fenda dupla, eu vou observar o quê? Um ponto com dois orifíciozinhos. Duas fendas. Bom, essa é a diferença para o fenômeno que mostra
né, o experimento que mostra o fenômeno da difração. Que no fenômeno da difração eu só tenho apenas um orifício, uma única fenda. Tá? Esse experimento aqui já seria o da fenda simples. Tá? Experimento da fenda simples. Certo, jovens? Voltando, galerinha, para o fenômeno da interferência, eu quero te lembrar que existem duas interferências. A interferência do tipo construtiva e a interferência do tipo destrutiva. Tá? A interferência do tipo construtiva é aquela interferência que produzia os pontinhos luminosos, tá? Os pontinhos com luz, ok? Essa interferência construtiva, ela produzia máximos de luz. E a gente observa interferências como essas quando a gente produz sempre mesma oscilação. Como assim, professor? Você vai observar a interferência construtiva como sendo um encontro de duas ondas, duas ou mais. Lembrando que a interferência ela é definida dessa maneira. É o encontro de duas ou mais ondas de mesma natureza no mesmo ponto, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter duas ondas mecânicas se encontrando, duas ondas eletromagnéticas se encontrando, tá? Não gera interferência se eu tiver uma onda eletromagnética e uma onda mecânica. Não vai produzir. Por exemplo, som se encontrando na mesma região de luz. Aqui não está tendo interferência. Eu estou sendo iluminado por luz visível e eu estou emitindo um som com a minha voz. Então, não está tendo interferência. Então, aqui eu estou tendo contato com duas ou mais ondas de naturezas diferentes. Então, não produz interferência. Ok? Porém, se eu tivesse um encontro de duas ou mais ondas de mesma natureza, poderia produzir interferência. Como assim, professor? Imagina numa sala de aula, o professor dando a aula dele e a turma toda conversando. Vocês vão conseguir ouvir bem o professor? Não vão. Por quê? Porque está produzindo interferência entre as vozes dos alunos e a voz do professor. Então, acaba que alguns pontos da aula tu fica, professor, não entendi, não consegui ouvir direito. Por quê? Porque você teve a interferência, provavelmente destrutiva, das vozes do professor e dos alunos. Tá bom? Então, aí já seriam duas ondas mecânicas, né? Aí, voltando aqui para o tipo de interferência. A interferência, quando ela é construtiva, ela acontece quando eu tenho o encontro de duas ou mais ondas de mesma natureza, que elas vão produzir oscilações semelhantes, ou dois máximos, né? Dois picos, ou dois vales, certo? Então, quando eu tenho aqui duas amplitudes para cima ou duas amplitudes para baixo, eu consigo produzir interferência do tipo construtiva.
E no momento que há a interferência, ou seja, durante o encontro dessas ondas, eu terei as amplitudes somadas. Lembre que amplitude é essa distância vertical da onda, né? Ela pode ser tanto para cima ou quanto para baixo, produzindo aí picos ou vales. Certo? E aí, galerinha, no momento que elas se encontram, eu vou somar essas amplitudes. A amplitude resultante vai ser a amplitude de A mais a amplitude da onda B. Depois da interferência, elas permanecem com a sua movimentação que tinham antes, com a sua oscilação que tinham antes. Então, a B continua se dirigindo para a esquerda e a A continua se dirigindo para a direita. Elas só vão ser somadas no momento que elas se encontram, no momento de interferência. Bom? Lá no experimento de Young, como eu estava falando, nesse momento de interferência construtiva, eu produziria máximos de luz. Então, naqueles pontos iluminados do experimento de Young, eram pontos de interferência construtiva. Ok? Professor, mas existe também a interferência destrutiva, né? Existe também. Essa interferência destrutiva é o ponto lá no experimento de Young que eu vou produzir mínimos de luz. Então aqui, galerinha, eu já terei os pontos escuros, os pontos mínimos de luz lá no experimento de Young. Por quê, professor? Porque na interferência destrutiva, você agora tem ondas que vão oscilar de forma oposta. E essa oscilação oposta, caso eu tenha uma amplitude positiva e uma negativa, já que são opostas, elas podem até se cancelar, caso sejam de mesmo valor. Tá? Então, imagina a ondazinha A com a sua amplitude positiva encontrando a ondazinha B com a sua amplitude negativa. Tá? No momento de interferência, como as duas têm mesma amplitude, porém invertidas, né? Mas o valor da amplitude é o mesmo, eu vou produzir uma interferência totalmente destrutiva. Totalmente destrutiva. Eu quero que vocês deem um destaque nesse ponto, que esse ponto também ele pode ser chamado de ponto de aniquilação. Por quê, professor? Porque uma onda vai realmente destruir a outra nesse ponto. Então, haverá uma aniquilação entre ondas. Posteriormente ao momento da interferência, a onda A vai continuar a sua propagação, a onda B também continua a sua propagação. Tá? O momento em que há a aniquilação será apenas no momento de interferência. Professor, se eu quiser descobrir qual é a amplitude resultante, na interferência destrutiva, você vai subtrair as amplitudes. Tá bom? A maior menos a menor. Perfeito, jovens. Até aqui ficou alguma dúvida? Até aqui tudo certinho? Lembrando que tudo isso eu comentei na aula de quinta-feira. A gente está só recapitulando, né? Para a gente partir para as questões com mais
firmeza. Certo? Show de bola até aqui. Firmeza. Tranquilo. Pois, galerinha, para a gente finalizar essa parte teórica da aula e partir para as questões, a gente tem a interferência em películas delgadas. Tá? A interferência em películas delgadas, ela vai acontecer quando eu tenho uma interferência em películas como óleo, como bolha de sabão, como o CD, o DVD, tá? Em que nesse momento eu vou ter uma sequência de fenômenos que vão alterar várias vezes a velocidade da luz, tá? Então a luz, ao sofrer diferentes fenômenos, ela vai possuir diferentes velocidades e isso vai produzir uma imagem semelhante a essa imagenzinha da esquerda, né? Essa imagem que você tem o óleozinho colorido. Professor, o que vai acontecer para que eu consiga visualizar essa imagem? Você vai ter a seguinte ideia. Olha lá. Eu tenho um raio de luz. Imagina aí uma luz solar. Essa luz, primeiramente, está no ar. Beleza, professor. Até aí tudo bem. Depois, ela vai para o óleo. E depois, ela passa a atingir a água. O que vai acontecer, professor? Bom, vamos lá. Essa luz, ela vai sair do ar e atingir a superfície do óleo, que vai possuir um Nzinho diferente. Professor, quem é esse N? Esse N é o índice de refração do meio material. Esse N, ele vai provocar um atraso na luz ou uma rapidez nessa luz. Ele vai alterar a velocidade da luz de acordo com a densidade do material. Quanto mais denso for o material, mais dificilmente a luz vai passar por ele. Então, por isso que quando eu vou do ar para o óleo, você tenta pensar aí, qual dos dois é mais denso? Primeiro que o ar está no estado gasoso, né? O óleo já estaria no estado líquido, assim como a água. Então, já muda a densidade só pelo fato deles estarem em estados físicos diferentes. Outro fator é exatamente a composição do material. Por eles serem compostos de substâncias diferentes, também tem o fato da densidade ser diferente. Existem alguns materiais que eles vão possuir índice de refração igual. E aí você não percebe nada. Tá? Não percebe nada que aconteceu mudança de velocidade. Então é como se você tivesse ar e ar, água e água. Então, a luz ela vai possuir mesmo velocidade nos dois meios. Então, não vai ter o processo de refração e, consequentemente, uma interferência. Mas, voltando para cá, a luz ela vai incidir na superfície do óleo e vai entrar
nesse óleo. Professor, e aí, o que vai acontecer? Você percebeu que houve um pequeno desvio? Em alguns casos, esse desvio vai ser seguido de alteração da velocidade. Pode não acontecer o desvio, mas só pelo fato da luz passar de um meio para outro, a luz ela vai sofrer alteração de velocidade. Então, o óleo, como é mais denso que o ar, a luz diminuiu a velocidade nele. Quando ela incide na água, a água é menos densa, né? Questão assim de densidade. A água, na verdade, ela é mais densa, por isso que ela sempre fica embaixo, né? Nas misturas, na tentativa de misturar óleo e água. A densidade da água é 1, a densidade do óleo é 0,8. Então a água é mais densa. E aí a gente observa que aí vai ter novamente a mudança de velocidade. Quando a luz incidir a água. Posteriormente, essa luz ela vai retornar. Ela vai incidir na superfície da água e voltar. Então, ela vai ter novamente uma sequência de alteração de velocidades, até sair do óleo e ir diretamente para o seu olho. Beleza? Então, olha o processo. Ar, óleo, água. Aí inverte. Água, óleo, ar. Aí vai para você. Aqui está você, o observador. Beleza? Porém, Érica, o que vai acontecer? Você terá outros raios de luz que eles não vão chegar nem a entrar no óleo. Você terá raios de luz que vão passar direto da superfície do óleo para você. O que você vai o que você vai perceber a partir disso? Você vai perceber que estará recebendo luzes com velocidades diferentes. A velocidade da luz do raiozinho vermelho que entrou no óleo é totalmente diferente da velocidade da luz do raiozinho roxo, que nem chegou a entrar no óleo. Então, como essas velocidades são diferentes e o nosso olho ele não consegue distinguir essa diferença, ele vai acabar interpretando isso como uma interferência. Tá? A gente vai acabar interpretando esse fenômeno como uma interferência. Eu estou recebendo ali duas luzes que são de mesma natureza, mas que a frequência não é igual, é próxima. Lembra daquela situação que eu falei da rádio pirata, né? A frequência da rádio pirata não é igual à outra rádio. É próxima. Por ser próxima, vai produzir uma interferência. Mas a natureza tem que ser a mesma. Nesse caso, a luz tem a mesma natureza. Professor, e no caso da bolha de sabão, vai acontecer a mesma coisa. Só que a diferença é que vai ter um raio de luz que incide na parte externa da bolha e vai para o seu olho, e o outro vai conseguir entrar dentro da bolha. Então, ele vai passar ar, película de sabão, ar interno da bolha. E depois vai fazer o caminho inverso. Quando ele fizer o caminho inverso, ele vai mudar a sua velocidade.
Então, vai chegar a luz que entrou dentro da bolha e saiu, e também a luz que incidiu na superfície da bolha e foi para o seu olho. Ou seja, só bateu na bolha e voltou. Não chegou nem a entrar. Então, você vai receber 2 raios de velocidades diferentes, de frequências diferentes, próximas, mas diferentes. No CD vai acontecer a mesma coisa. No CD, você vai ter a questão de películas produzindo esse efeito. O CD ele tem várias camadas. Ele não é um disco único. Você tem como separar as diversas camadas que esse CD tem, que o DVD tem. Então, por isso que ele produz essa interferência, porque a luz incide nessas camadas, entra dentro delas e vai alterando a sua velocidade. Quando sai com essa velocidade alterada. Mas também existe a luz que só incide na superfície do CD e volta, nem chega a entrar nas películas. E aí você recebe essas 2 luzes com velocidades diferentes, com frequências diferentes, mais próximas, e o seu olho interpreta esse fenômeno como uma interferência. Beleza? Jovenzinhos, ficou claro esse processo de interferência em películas delgadas? Deu para compreender direitinho? Show de bola. Meus anjos, vou continuar aqui e a gente vai passar para a nossa primeira questãozinha. Tá bom? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já já. Gabaritem essa questão, tá bom? 2 minutinhos na tela. E aí, galerinha? Voltamos. O que vocês acham? Preste bem atenção na imagem. Preste bem atenção no que está acontecendo. Olha aí, tem galerinha marcando gabaritos que a gente nem falou na aula, tá?
Beleza? Show de bola. Galerinha, primeira questão diz o seguinte. Um movimento ondulatório propaga-se para a direita e encontra um obstáculo AB. Beleza? Onde ocorre o fenômeno representado na figura? Então, o que aconteceu? Observe que esses fenômenos, a imagem deles será bem semelhante. Olha só. Eu tenho frentes de onda, são essas ondas paralelas, né? Faixazinhas paralelas. Frentes de ondas. E o que vai acontecer? Essas frentes de onda, elas vão ter a presença aqui de um objeto, tá? Elas vão encontrar um objeto que vai servir como um obstáculo. Beleza? Depois que passou por esse obstáculo, o que aconteceu? Eu tive o espalhamento dessa onda. Tá bom? Eu tive o espalhamento dessa onda. Galerinha, seria como, por exemplo, você ter uma fenda aqui, né? Você ter um objeto com um orifício. A onda vai passar por esse orifício e quando ela sair, ela vai sofrer um espalhamento. Ela vai, então, sofrer um fenômeno chamado de difração. Toda vez que a onda passa por um obstáculo e sofre um espalhamento, tá bom? Você vai ter, então, o fenômeno da difração. Por que não é refração? Por que não é refração? Porque não fala na questão que eu tive a luz ou a onda entrando nesse material de índice de refração diferente. Ele tem que falar todas essas informações. Refração se caracteriza pela passagem da luz ou de uma onda para outro material ou outro meio de índice diferente. E por possuir índice diferente, vai acabar mudando a velocidade da onda, né? Então, cuidado, não é refração por conta disso. Dispersão é um fenômeno que já caracteriza também a refração e, no caso da luz, vai provocar o espalhamento dela em cores diferentes, em comprimentos de onda diferente. É o caso que aconteceu lá no experimento do Isaac Newton, né? Do prisma. Você teve a dispersão da luz, que seria o espalhamento da luz branca em várias cores diferentes, que eu mostrei quinta-feira para vocês. Tá? Professor, polarização. Teve galerinha também que marcou polarização. Polarização
é a passagem da luz por um material que vai filtrar parte dessa luz. Como é o caso do cinema 3D. Uma lente vai ter um filtro que polariza um tipo de onda e a outra lente vai ter outro filtro. Por exemplo, o da lente da direita vai polarizar as ondas horizontais. Então, ela só vai deixar entrar as ondas que vibram na horizontal. Professor, se entrar uma que vibra na vertical, ela vai entrar? Não, ela vai ser filtrada. Polarizar é deixar passar apenas aquele tipo de onda. Então, a que está vibrando assim na horizontal, ela vai passar tranquilamente. A que vibra na vertical já não vai passar. A outra lente, ela vai fazer o oposto da primeira. Vai deixar passar a que está na vertical, mas não deixa a horizontal. Então, essa diferença de ondas que vão para os teus olhos vão provocar a sensação de profundidade, que dá aí a questão do cinema 3D, né? A imagem 3D. Então, também não é polarização. Show de bola? Então, você poderia lembrar desses fenômenos, porém, todos estão errados de acordo com a nossa alternativa. Lembrar, falou em obstáculo e espalhamento da luz, ou a luz contornando esses obstáculos, lembra de difração. Beleza? Jovens, vamos lá para a próxima. Próxima questãozinha. Vou te dar aí 2 minutos e a gente volta já. 2 minutinhos. Vamos lá, jovens. Gabaritaram agora a letra E. E aí, será? Bora lá. Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais e superior possuem isolamento acústico. Então, agora a gente está falando de uma onda sonora, né? Mas como a difração ou a interferência são fenômenos ondulatórios, podem acontecer tanto na luz quanto no som.
porque esses dois são exemplos de ondas, né? Então, essas paredes laterais aqui, elas não deixam a passagem do som. Porém, a porta está aberta. Alex chama Bruno, que está fora da sala. Pode-se afirmar que Bruno escuta a voz de Alex, porque pela porta a onda sonora pode sofrer. O que ela pode sofrer, galerinha? Vamos lá. Ela vai sofrer o fenômeno da difração. Letra E. Parabéns, galerinha de Jacobina. Parabéns também a Érica Fernanda, que está pelo YouTube. Galerinha, por que é letra E? Olha só. Você terá aqui as frentes de onda. Como o Alex está falando, e o som, você tem que lembrar lá do segundo ano, é uma onda 3D, esse som, Adriana, muito bem, esse som ele vai se propagar para todas as dimensões, todas as direções, ele vai se propagar para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Porém, ele só vai conseguir sair desse quarto pela porta, né, que está aberta. Então, aqui, essa frente de onda, ela vai depois sofrer um espalhamento. E durante esse espalhamento vai atingir aqui o ouvido de Bruno. Esse espalhamento, ao passar por um orifício, ao passar por uma fenda, chama-se então o fenômeno da difração. A capacidade da onda de contornar obstáculos. Perfeito? Todo mundo aí gabaritou letra E. Parabéns. Muito bem. Até agora estão indo bem. E a gente vai para a última questãozinha da nossa primeira aula. Tá bom? Agora é com vocês. 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutos. Muito bem, jovens. Retornamos aqui para a nossa terceira questão. E ele pede os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Então, na ordem, eu tenho o quê? De A para B, do obstáculo A para o obstáculo B,
eu tenho apenas um espalhamento. Quando eu tenho assim um espalhamento, ao contornar uma fenda simples, nós temos o fenômeno da difração. Ok, né? Ok. Já se fosse no vestibular, você já poderia marcar a letra B, porque difração só tem ela primeiro. E depois, quando eu passo por uma fenda dupla, dois obstáculos, né? Dois orifícios, perdão, eu tenho a interferência. Cada orifício vai produzir uma luz como se fossem duas fontes diferentes, né? Duas fontes de luz diferentes. E cada luz, ao interceptar o mesmo local uma da outra, vai produzir máximos, ou seja, pontos luminosos, e mínimos, pontos escuros. Esses pontos luminosos e escuros vão ficar se alternando, que é uma característica da interferência. Construtiva no ponto luminoso e destrutiva no ponto escuro. Bom, então marcamos letra B de bola. E a gente vai ficar por aqui, galerinha, no nosso primeiro horário. Parabéns à galerinha de Canto do Buriti, parabéns à Adriana, parabéns à Érica. A gente se vê agora depois do intervalo, viu, jovens? Até já. Tchau, tchau.